Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Nós vamos ler a primeira parte do versículo 3. Na verdade, vamos meditar em diferentes textos, mas vamos começar com a primeira parte desse versículo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 3. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 3. Diz assim: a vontade de Deus para vós é esta, a vossa santificação. A vontade de Deus para vós é esta, a vossa santificação. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pela Tua igreja, obrigado pelo Teu Espírito que nos reúne mais uma vez, pelos louvores, os hinos que já foram entoados. Obrigado pelo testemunho que ouvimos e pelas Tuas manifestações entre nós, as Tuas intervenções de cura, de salvação. Obrigado porque o Senhor continua vivo e operando entre nós. Continua, Pai, falando conosco. Usa agora, Pai, da Tua palavra. Que esta palavra, ó Deus, encontre lugar em cada coração, mente, e produza o fruto pelo qual o Senhor hoje, soberanamente, decidiu a enviar. Para a Tua glória mesmo, para o nosso bem. Em nome de Jesus. Amém. Eu não gosto da palavra santidade. Isso eu ouvi de um irmão muito querido, uma pessoa muito séria, fiel a Deus, temente ao Senhor, membro muito ativo na igreja e da igreja, um cooperador, uma pessoa generosa, mas que tinha essa dificuldade com a palavra santidade. Talvez nem tanto por causa da palavra em si, mas as associações que ao longo do tempo foram sendo feitas a essa palavra, imagens, figuras, retratos que a ela são associados, mas que não correspondem a ela, pelo menos no sentido do Evangelho, no sentido bíblico, mas que a distorcem, a descaracterizam de forma que muitos, de fato, e talvez inclusive com razão, podem dizer, bom, se santidade é isso, eu tenho dificuldade. Por exemplo, santidade pode ser associada, essa palavra santidade, com o moralismo. Quem é o moralista no sentido ruim da palavra? É aquele que condena tudo em todos. Mas o pecado que ele tão veementemente e publicamente condena, no seu íntimo ele o ama. E no privado, quando ele ou ela acha que ninguém está observando, o pratica. Jesus falou desse tipo, e a este ele chamou de hipócrita. Mas a palavra santidade, ela pode também ser associada a legalismo. Por exemplo, houve um tempo na igreja brasileira, talvez você
tenha vivido essa época, mas alguns grupos evangélicos entendiam que jogar futebol era pecado. Alguns, inclusive, afirmavam que a bola era o ovo do diabo. Já pensou, você que gosta de futebol? Se fosse crente nessa época, ia ser difícil, hein? Ser santo nessa época. Mas a palavra santidade também pode ser erroneamente associada a isolacionismo. Jesus, é verdade, afirmou que nós não somos do mundo, mas também afirmou que Ele não nos tirou do mundo. Antes afirmou que nos enviou ao mundo para darmos testemunho dEle. Então a pergunta, irmãos, que precisamos responder é, afinal de contas, o que é santidade? Porque se santidade não é moralismo, se santidade não é legalismo, se santidade não é isolacionismo, o que é santidade? Segundo Jesus, segundo o Evangelho, segundo a palavra, segundo o desejo de Deus, como lemos nesse versículo, e se Ele deseja isso para nós, Ele não tem nenhuma outra razão senão o nosso bem. Quais seriam as imagens que melhor se associariam à essência da santidade, aquilo que faz jus de fato a ela? Quais seriam os retratos da santidade? Então, eu gostaria de compartilhar com você, baseado em alguns textos da palavra de Deus, alguns retratos mais fiéis, mais exatos da santidade. O primeiro, com certeza, Deus. Porque Deus é santo. Nele não há treva alguma. Nele não existe sequer um traço de mal, de maldade, de má intenção. Tudo que Ele faz é bom e motivado pela sua bondade, o seu amor, que deseja nada mais, nada menos do que o supremo bem de todas as suas criaturas, de cada uma das suas criaturas, inclusive de mim e de você. Deus é santo, Deus é totalmente puro, e todo aquele que Ele toma, que Ele separa para ser dele, Ele o faz como Ele. Ele comunica por meio do seu Espírito Santo e através de Jesus em nós, a sua natureza e o seu caráter. Por isso que lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, vai nos ser dito assim: sereis santos, porque eu sou santo. Agora, Ele nos santifica, Ele nos purifica, Ele nos faz como Ele nos separa para sermos exclusivamente dEle, mas não para nos isolar. Antes Ele nos separa para Ele, para sermos exclusivamente dEle, para nos usar, para que sejamos instrumentos da sua graça, sejamos instrumentos do seu amor, instrumentos do seu caráter, aonde Ele nos enviar. Mas, antes de nos usar, Ele precisa nos limpar. Ele precisa nos lavar. Ele precisa nos purificar. O que você faz quando tem uma louça suja? E você precisa usá-la para servir, para colocar à mesa para as pessoas. Eu entendo que você, antes de servir, você lava. Você limpa.
você cuida, você seca, e aí então você coloca o prato na mesa para servir as pessoas que estão à mesa com você. O mesmo o Senhor conosco. O apóstolo Paulo vai nos dizer em 2 Timóteo 2:21 e 20 também, que numa casa há vasos para fins honrosos e há outros vasos para fins desonrosos. Mas que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. O Senhor nos quer fazer vasos de honra para a sua obra e para a sua glória. Louvado seja o Senhor por isso. Que você seja, nas mãos dele, em nome de Jesus, um vaso de honra. Que ele te use, que ele te lave, que ele te limpe, que ele te encha do Espírito dele e que te use para toda boa obra, seja ela qual for, e para a sua glória. Seja você um vaso de honra. O segundo retrato, Jesus. Jesus é um retrato de santidade. Ele nos salvou não apenas para irmos morar no céu, mas Ele nos salvou para sermos como aqueles que moram no céu. Ele nos salvou para sermos como Ele. Esse é o fim da santificação. E Deus vai usar todas as coisas que acontecem na nossa vida, inclusive aquelas que olhamos e julgamos ruins, para esse propósito. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 8, 28 a 29, olha só o que ele diz: sabemos que Deus faz com que todas as coisas, talvez na sua versão, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Ok, mas que bem é esse? Que propósito é esse? Com que propósito? Para qual bem é que Deus age em todas as coisas que acontecem na minha vida e acontecem na sua vida? Veja bem, não é que tudo que acontece na nossa vida tenha sido necessariamente a vontade dele. Mas uma vez que acontece, Deus, na sua fidelidade, no seu amor para conosco, nos promete uma coisa: eu vou usar isso para o teu bem. Eu vou usar isso para o último propósito para o qual eu te salvei. Que bem é esse? Que propósito é esse? Pois os que conheceu por antecipação, o apóstolo Paulo continua, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então você pode ficar descansado, você pode ficar tranquila, que tudo que acontecer na sua vida, julgue você: ah, isso foi muito bom. Ou julgue você: puxa, isso aqui foi muito ruim. Deus vai pôr a mão. Deus vai trabalhar, a fim de transformar isso em bem, para você. E o maior bem para você de tudo isso vai ser a formação da imagem de Jesus em você. A imagem de Deus. Você vai sair mais parecido com Jesus depois de tudo isso. Igual aquela história que uma pessoa estava observando um ourives, trabalhando no ouro, no meio do fogo. E aí chega um momento que a pessoa pergunta assim para o ourives: escuta, como é que você sabe qual é a hora de tirar o ouro do fogo? Ao que o ourives teria respondido: quando eu vejo
a minha imagem, o meu rosto refletido nele. É a hora de tirar do fogo. Mas o ouro sai purificado. Sai verdadeiramente ouro. Um terceiro retrato de santidade, verdadeiramente no sentido bíblico, o céu. O céu é um retrato de santidade. Eu não sei se você lembra, se você observou bem a oração que Jesus nos ensinou a fazer, mas em uma parte ele diz assim: venha o teu reino. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Aqui na terra como no céu. Venha o teu reino. Que reino é esse? Senão o reino do céu. Então, antes de nós irmos para o céu, é o céu que vem para nós. Antes de irmos morar no céu por meio de Jesus, é o céu que vem a nós por meio de Cristo Jesus, o Espírito Santo, traz esse céu para nós à medida que Ele vai mudando a nossa forma de ver a vida, a nossa forma de agir, a nossa forma de viver. E à medida que Ele vai nos transformando, Ele vai nos possibilitando experimentarmos já nessa vida antegozos do céu. É possível experimentar já nessa vida antegozos do céu. Assim como é já possível nessa vida experimentar prelúdios do inferno. Por exemplo, céu é viver sem ter que esconder nada. Isso é paz. Isso é céu. Inferno é viver com medo de ser descoberto. Isso é inferno. Céu é aprender a estar contente, satisfeito, não importando se tenha muito ou pouco. Isso é um grande céu. Inferno é viver insatisfeito. Não importa o quanto já se tenha. Isso é um inferno. Não importa onde se chegue. Não importa o que se tenha. Não importa o que se ganha. Está insatisfeito. Está insatisfeita. Que inferno. Que inferno. Céu é depois de um dia duro de trabalho, deitar a cabeça no travesseiro e dormir. O sono do justo. Inferno é o que diz Eclesiastes 5:12. A fartura do rico não o deixa dormir. Ganha muito, mas perde o sono. Que inferno.
quarto retrato da santidade: vida. Porque a vida de Jesus em nós produz vida, verdadeira vida. O pecado já é o contrário, produz morte. Porque o pecado é como o cupim na madeira. É o fungo na árvore. É a cárie no dente. É a ferrugem no ferro. Ou seja, aonde ele está, ele vai corroendo. Onde ele está, ele vai deteriorando, vai degradando, vai corrompendo, vai conduzindo aquele que o hospedou à morte. Porque o salário do pecado é a morte. O fim vai ser sempre a morte. Não há outro fim. Onde o pecado entra, ele vai corroendo, destruindo, seja o que for. O fim vai ser a morte. Agora, a santidade é associada à vida, porque para que haja vida é necessário ter, primeiro, saúde. Saúde. E olha, irmãos, tenho para mim que a melhor palavra para comunicar a essência, o sentido de santidade, conforme de fato a Bíblia nos mostra, o Evangelho, Jesus, para a nossa geração, para as pessoas de hoje, a melhor palavra, sinônimo de santidade, saúde. Saúde. Santidade é saúde. Algo santo é algo puro, é algo limpo, é algo cheio de vida. Porque é puro, porque é limpo, é cheio de saúde, cheio de vitalidade, cheio de vida. Por exemplo, imagine um rio com águas totalmente limpas, totalmente puras, águas cristalinas. O que tem ao redor dessas águas? Tem muito verde, tem muita planta, tem árvores saudáveis, por causa das águas que bebem, produzindo frutos suculentos. O que tem mais ao redor dessas águas cristalinas? Tem passarinhos que vêm se banhar nessas águas, beber dessas águas e encher o ambiente desse cenário com canto de alegria. Ou seja, há muita pureza, há muita limpeza, há muita saúde. E porque há muita pureza, há muita saúde, há muito o quê? Há muita vida. Há desejo de se estar. As águas são praticamente medicinais. O contrário disto, o oposto, é o rio Tietê. Águas contaminadas, sujas. O que há ao redor? Doença, morte. Com qual dos dois rios a nossa vida, quais dos dois rios retratam melhor
a saúde do nosso espírito, a saúde do nosso corpo, a saúde da nossa alma, a saúde da nossa vida. Deixa Jesus limpar esse rio. Porque o resultado, irmão, vai ser para você saúde. Como o coral cantou há pouco, o seu nome me cura. Essa é a cura. Saúde. Saúde física. Saúde espiritual. Saúde mental. Saúde. E um quinto. Retrato de santidade. Amor. Tinha um pastor chamado Altivo Silva Jardim. Pastor Altivo Silva Jardim, ele dizia uma coisa. Ele dizia assim, que quanto mais santo, menos crítico ficamos das pessoas. Será que é porque o colírio que Jesus ofereceu à igreja de Laodiceia é pingado nos nossos olhos? Porque lá em Apocalipse 3,18, Jesus diz à igreja de Laodiceia, olha, eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo, para que enriqueças, roupas brancas, para que te cubras, e a vergonha da tua nudez não seja mostrada. E colírio, para que o apliques sobre teus olhos, e enxergues. Ou seja, quando o colírio de Cristo, de Deus, é aplicado nos nossos olhos, a gente enxerga melhor. Porque a gente passa a enxergar como Deus. A gente passa a enxergar como Jesus. E o resultado, o fruto, é o amor a Ele, Deus, e ao outro. Uns aos outros. Hoje de manhã eu estava falando sobre o peregrino. Citei o peregrino e agora à noite eu vou citar a peregrina. A peregrina também é obra do mesmo autor, o John Bunyan. É a continuação, vamos dizer assim, porque o peregrino foi aquele que, sentindo o peso do seu pecado, aceitou o convite de deixar a cidade da destruição e partir em peregrinação à cidade celestial, só que a esposa não quis ir com ele. Só que depois que o peregrino morre, ela se arrepende e parte também em peregrinação, deixa a cidade da destruição, parte em direção à cidade celestial, junto com seus 4 filhos. E no meio do caminho acontece uma coisa muito interessante, e eu vou compartilhar com você esse pequeno trecho. Diz assim: intérprete pediu à Inocência que fosse à rouparia e trouxesse vestes novas para os peregrinos. O que ela fez? Eram roupas brancas de linho fino. Ao vesti-las, então os peregrinos vestiram essas roupas que lhes foram dadas. Uma coisa muito estranha aconteceu. Olha só, cada um, ao olhar para o outro, via uma grande beleza. Embora em si mesmo não visse diferença alguma. Por isso estimavam mais ao próximo do que a si mesmo. Isso é santidade. Isso é amor. Isso é enxergar com os olhos lavados
pelo colírio de Jesus. Bom, irmãos, eu não sei se eu consegui te convencer a respeito da beleza da santidade. Mas graças a Deus que não sou eu que te convenço. É o Espírito Santo, que é santo, e produz em nós o desejo de o sermos também. Mas uma coisa, isso eu sei. Se você tem esse desejo, é porque ele está morando em você. E esse desejo que ele produz, que ele produziu no seu coração, logo vai se concretizar em um pedido. Vai se manifestar em uma oração. Senhor, santifica a minha vida. Senhor, me santifica. E essa oração já tem o sim de Jesus. Já tem o sim do Senhor. Porque como nós lemos nesse versículo 3 de 1 Tessalonicenses, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? A vontade de Deus para vós é esta, a vossa santificação. Que assim seja, irmãos, que Deus nos santifique, para a glória dele e para o bem da nossa vida. Amém.